Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te somos muito gratos por mais este dia de vida que o Senhor nos concede. Mais um dia de vida debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo da tua vida, da vida em abundância que o Senhor tem para nós. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás. Eu não sei quantos tem reunidos aqui no teu nome, mas eu sei que há um bom grupo, um grupo enorme de pessoas aqui, reunidas em torno deste nome dado acima de todo nome, ao qual todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, a tua palavra agora será falada, é a tua palavra, não é a minha palavra, eu sou apenas um porta-voz. Seja a tua falar, que as mentes estejam libertas para ouvirem e entenderem a tua palavra, e desde já graças eu te dou, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, amém. Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero continuar falando sobre Jesus Cristo e a sua bondade misericordiosa. Nós cantamos aqui esta bondade. Para o homem é muito difícil entender a dimensão desta bondade. É muito difícil. Nós cantamos, nós clamamos, nós oramos, nós pregamos, mas é muito difícil a gente conseguir medir esta bondade, principalmente porque nós somos muito racionais, a gente pensa demais, e a gente quer entender tudo com a nossa mente. Nós queremos entender o amor de Deus com a nossa mente. É impossível. É impossível. Por mais que uma pessoa, ela possa ter amor no seu coração, por exemplo, o amor de um pai por um filho, o amor de uma mãe por um filho, e dizem que a mãe faz tudo pelo filho, ainda mais do que o pai, porque o filho foi gerado no seu ventre, carregado 9 meses no seu ventre, ela passou por dores, ela teve as dores de parto, ela carregou um ser dentro de si. Então diz que esse amor de mãe não tem como mensurar. Ainda assim, o amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Deus por você, ele ultrapassa, pode mudar aí por favor, ele ultrapassa qualquer entendimento humano. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tenta explicar racionalmente, mentalmente, pela lógica humana, a dimensão desse amor. Eu acabei de falar agora do amor de pai, o amor de mãe, que é muito maior. Você que é mãe, você que é pai, você teria coragem de dar o seu único filho para morrer em favor de alguém? Fala comigo, teria coragem? Alguém muito apavorado, muito aflito. Olha, a única solução para a minha vida é você dar o seu filho no meu lugar. Você teria essa coragem? Ninguém teria essa coragem. Ninguém faria uma coisa dessa. No entanto, Deus fez. Deus fez. E sabe quando ele decidiu isso? Quando o homem pecou, engano. Ele decidiu isso antes da fundação do mundo.
Antes que o mundo existisse, antes que o homem existisse, antes que o pecado existisse, antes que Adão e Eva pensassem em pecar, Deus já tinha reunido lá no céu com o Filho e o Espírito Santo e já tinham decidido. Eu decidi, disse o Pai, tu vais descer àquela terra e vais morrer pelo homem, vais pagar o preço. Você vai pagar o preço para redimir o homem do seu pecado. Que coisa impressionante isso. E tem mais. Pode mudar. Com o pecado do homem, a humanidade perdeu a semelhança de Deus. Olha que privilégio que o homem tinha. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar nisso. Quando o homem foi criado, primeiro o homem foi criado, Adão, era um ser inteligentíssimo, uma capacidade imensa. Nós achamos que o homem hoje é inteligente, nós achamos hoje que o homem tem capacidade. Adão suplantava qualquer um à face da terra. O homem com o QI mais alto que nós podemos conhecer, Albert Einstein, seja lá quem for, Adão superava. Adão superava. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão representava Cristo. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade em sua mão. Adão não precisava, como nós, de um avião para se locomover. Se Adão quisesse ir para qualquer lugar, ele iria. Ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Mas, por engano, preferiu o pecado. E o pecado, sendo consumado, gerou a morte. Então o homem perdeu a semelhança de Deus, perdeu a autoridade, perdeu o poder. O homem não tem mais aquela capacidade que ele tinha, que Adão tinha. Ele perdeu isso. E o homem também não pode salvar a si mesmo. Não tem condições de salvar a si próprio. E a palavra fala no Salmo 49, no versículos de 6 a 8, o seguinte: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão, ou a si próprio, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. A pessoa mais pobre que tem aqui, a pessoa mais pobre da humanidade, diz a palavra de Deus que a vida dela é caríssima. Um superlativo, caríssima. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha aí. Esposa, olha para o marido. Faz tempo que você não olha para ele. Marido, olha para a esposa. A Bíblia fala que esse ser, que muitas vezes você fala que é chato, chata, né? Me perturba, me incomoda, diz que é caríssimo. Eu também, né? Obrigado, Francisco. Caríssimo. O resgate dessa pessoa é caríssimo. Não há dinheiro no mundo que pague a vida desta pessoa. Não há dinheiro no mundo que pague a minha vida. Não há dinheiro no mundo que pague a sua vida. Eu queria que você hoje chegasse em casa e desse uma olhada no espelho e olhasse com toda a autoridade e dissesse: a partir de hoje, você não é mais um fracassado,
saiba que você é caríssimo. Você é caríssimo. Eu não vou deixar mais me vencer pelo pecado, eu não vou me deixar vencer pela iniquidade, eu não vou deixar me vencer pelos meus desejos, eu não vou me deixar vencer pelos meus medos, porque eu sou caríssimo. Você é caríssimo. Pensa nisso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente consegue ter uma dimensão da obra que Deus fez por nós. É por isso que a gente estuda o Antigo Testamento. É por isso que nós damos importância ao Antigo Testamento. Porque nós entendemos a dimensão do preço que foi pago por esta vida caríssima. Desde a eternidade, como nós falamos, nós vimos que Deus estabeleceu um plano de uma dimensão imensa, em que Ele decidiu: eu vou enviar o meu único filho. E esse meu filho vai manifestar a minha graça. Ao manifestar a minha graça, Ele vai anular, Ele vai cancelar o efeito da lei, do pecado e da morte, que o primeiro homem concedeu direito a essa lei. Como que uma lei é feita? Em nosso sistema, os deputados lá em Brasília reúnem e decidem criar uma lei. Conversam, discutem, fazem, até que esta lei é aprovada no parlamento e depois vai para o presidente da república para ser sancionada. O homem não discutiu com ninguém. O homem decidiu criar uma lei. O homem decidiu criar uma lei que era contrária à lei de Deus. E essa lei se chama a lei do pecado e da morte. Ele deu autoridade para que esta lei entrasse em vigor. Foi o homem que deu autoridade para que essa lei entrasse em vigor. A lei do pecado e da morte. E a única possibilidade desta lei ser revogada é que outro homem viesse no lugar. O Adão perfeito, Jesus Cristo. E esse homem perfeito veio e anulou, aniquilou, revogou a lei do pecado e da morte. Quando esta lei foi estabelecida, esta lei do pecado e da morte, ela precisava ser revelada. Porque o homem ainda não tinha consciência da revelação desta lei. Ele estava debaixo do pecado e da morte. Lembre-se que Adão foi expulso, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Já não puderam mais entrar. E por que foram expulsos? Para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Foram expulsos. E aí depois, como Deus tinha o seu plano, tinha o seu projeto, muitos anos depois, Deus enviou um homem chamado Moisés. E esse Moisés, então, estabeleceu uma lei. Esta lei apontava para isto. Era uma lei dada por Deus, entregue pelos anjos, mas esta lei tinha uma função: mostrar que o homem estava condenado nos seus delitos e pecados. E ao tomar conhecimento desta lei, o homem não tinha mais desculpas. O homem passou a ser, como diz a palavra, inexcusável, sem desculpas para Deus. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Ainda os homens que não tenham conhecimento desta lei também são inexcusáveis. Por quê? Porque a criação mostra a glória de Deus. O homem não tem desculpas. Então esse Moisés veio e estabeleceu uma lei, e esta lei apontava para
o pecado e a morte. Ela mostrava que o homem estava condenado e morto. Mas esta lei não era capaz de redimir o homem. Ela só mostrava o problema, mas não dava a solução. Mas tinha uma coisa: esta lei estava de acordo com o propósito eterno de Deus, que sempre indicou e apontou para Cristo. E isto comprova que todo o passado que nós lemos de Gênesis a Malaquias aponta para um único alvo, e este alvo é Cristo. Este alvo é? Você tem medo de falar o nome de Cristo? Este alvo é? Este alvo é? A verdadeira luz. Cristo é a verdadeira luz. E o Antigo Testamento é o quê? A sombra. Então todos os princípios que nós vemos no Antigo Testamento, que são importantíssimos, são extremamente necessários entendermos tudo aquilo que lá está. É necessário nós estudarmos aquilo tudo. Mas nós entendemos que os seus princípios, histórias, rituais, representavam, como eu já disse aqui muitas vezes, uma maquete, um projeto, uma sombra da luz que deveria vir. E serviu para apresentar a Cristo. Moisés, o grande líder Moisés, que a palavra de Deus diz que não teve outro homem como aquele, era um homem que falava com Deus face a face, era amigo de Deus. Moisés tem uma descrição incrível. Entretanto, Jesus disse que Moisés, perto de João Batista, era pequeno, porque Jesus disse que nenhum outro homem da velha aliança foi como João Batista. E Jesus Cristo acrescentou mais. Você está vendo aí, ó, Moisés era um grande homem, Davi era um homem segundo o meu coração, João Batista, não tinha outro homem nascido de mulher como João Batista. Mas eu te digo uma coisa, ô vida caríssima, você no reino de Deus, no meu reino, disse Jesus, você é maior do que João Batista, você é maior do que Davi, você é maior do que Moisés, você é maior do que Elias. O que nós estamos tentando fazer, queridos, quando nós falamos sobre isso? Nós estamos tentando elevar o nível de vida espiritual da igreja. Nós estamos tentando fazer com que a igreja assuma o seu papel, assuma o seu patamar, entenda definitivamente qual é a nossa posição, onde é que nós estamos assentados, onde é que nós verdadeiramente estamos. Onde é que você está sentado? Nesse banco? É aqui que você está sentado? Não, querido, você não está sentado nesse banco. Você está sentado num trono, juntamente com Jesus Cristo, à direita do Pai. Você é capaz de pensar nisso? Você não está, o banco é duro, mas você está sentado num trono. O menor aqui, o menorzinho aqui, está sentado no trono. Está sentado no trono. Aquele está sentado junto com aquele que tem toda a honra, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, todo o domínio. Você está lá juntamente com ele, acompanhado dele, ao lado dele. É interessante que nós estamos ao lado dele, nós estamos nele. Nós estamos nele. Pensa um pouquinho nisso, querido. Pastor Nilo está dizendo, não tem cabeça sem corpo. Ele é o cabeça, e nós somos, onde a cabeça vai, o corpo vai junto.
Onde a cabeça está, o corpo está. Onde é que a cabeça está? No trono. O corpo está onde? No trono. Onde é que a cabeça está? Em vitória. Onde é que o corpo está? Em vitória. Onde a cabeça está? Viva. O corpo está onde? Vivo. Onde a cabeça está tem pecado? Não, o corpo. Onde o corpo está também não tem pecado. Não somos mais sujeitos a estas coisas. Oh, meus irmãos. Ah, meu Pai. Eu estava pensando que, como eu disse a primeira frase, para o homem é difícil entender essas coisas. E eu tenho pensado nisso, nem eu entendo. A gente não entende. Pastor, que é um homem estudado na palavra, vai entendendo e fica admirado. Eu não sabia isso. Eu prego o evangelho há 60 anos, eu não sabia isso. E a gente vai pensar um pouquinho, não é que não sabia, até sabia, mas não sabia. Sabia, mas não sabia. A gente tem conhecimento, mas a gente não tem revelação. O problema está aí. Nós entendemos muito, nós temos muita interpretação, nós sabemos ler, mas nós não compreendemos muitas vezes o que está escrito. Nosso problema é esse, por isso nós padecemos, por isso nós sofremos, por não entendermos o que está escrito na palavra. E o problema é todo nosso, não é de Deus, porque a revelação nos é dada gratuitamente. Gratuitamente a revelação nos é dada. Oh, queridos, que tesouro nós temos. Que tesouro nós temos. Por que havia uma sombra? Porque havia um obstáculo. E este obstáculo era a lei. A luz projetada era Jesus. Mas a lei impedia que o homem fosse atingido por essa luz. Era proposital, claro, era propósito de Deus. E por que motivo? Hebreus fala. Para que eles não fossem justificados sem nós. O que eu quero que você entenda nesta manhã é o privilégio que você, que está sentado aqui neste banco, tem. Eu tenho. Nós somos muito mais privilegiados do que a nação de Israel. Presta atenção nisso. Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, somos muito mais privilegiados do que a nação de Israel. Eu não estou dizendo que a nação de Israel não é abençoada. Eu estou dizendo que nós somos muito mais privilegiados do que ele e somos muito mais abençoados do que aquela nação. Sabe por quê? Porque eles ainda esperam pelo Messias, eles ainda estão se preparando para rituais, eles negaram o Messias, eles negaram o santo e justo, eles negaram a palavra de Deus, mas por causa disso foi aberto para nós o privilégio, o direito de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você é caríssimo. Você é filho de Deus. Você está sentado onde a cabeça está, no trono. No trono. Enquanto a lei existisse, a graça não poderia ser manifestada. Removido o obstáculo, a graça foi derramada sobre todos os que creram. Diga comigo, sobre todos os que creram. Você creu? Você creu? Diga, eu criei. A graça foi derramada sobre mim. A quem? A todos os que foram chamados à liberdade. Você sabia que você foi chamado à liberdade?
Você sabia que você é livre? Você sabia que você é livre? Você sabia que você não é mais escravo do pecado? Você sabia que você não é mais escravo da morte? Sabe aquele negócio que a gente leva para o cemitério? Aquela caixa com um negócio lá dentro? Não é você não. Não é você não. Você está sentado nas regiões celestiais. Você crê no poder da ressurreição? Você crê no poder da ressurreição? Bom, um pouquinho crê aqui, né? Pelo menos um pouquinho crê. Nós não morremos. E por que não morremos? Porque a lei foi removida. A lei do pecado e da morte foi removida. O obstáculo foi removido. Jesus veio implantar o reino de Deus. Um reino sacerdotal. Já vou falar lá. Está com pressa, homem? Ele veio trazer um reino sacerdotal. Quem? Ele, a obra completa. A luz que refletida era vista pela sombra produzida, porque a lei era um obstáculo. Quem é ele? Aquele que em todas as promessas que há em Deus, são nele sim e o amém, aquele que é a glória de Deus por nós. Olha, no passado, para olharem para o Senhor, havia uma sombra. Aliás, havia um obstáculo. Eles não poderiam olhar para a luz direto. Por isso que quando Isaías viu o Senhor, Isaías 6, ele caiu. Ele caiu. Ele não aguentou. Só que Jesus veio e disse: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus veio revelar a Deus. Mostra-nos o Pai. Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não viram o Pai? Vocês ainda não viram o Pai? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Queridos, que privilégio nós temos como igreja. Nós vemos o Pai todos os dias. Todos os dias. Pastor, eu nunca vi o Pai. Vê esse Senhor na palavra. Revelado na palavra todos os dias. A não ser que você não abra a palavra. A não ser que você não medite. O obstáculo foi removido. A lei foi removida. E diz a palavra de Deus, Paulo fala algo muito interessante. Que ele diz o seguinte. 2 Coríntios 3, 7 a 11. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. O que era transitória? A glória do rosto de Moisés. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pastor, nós estamos debaixo de qual ministério? Do ministério do Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pastor, por favor. Muito mais excederá o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Veja, quando nós falamos do Antigo Testamento, quando nós falamos da lei, quando nós falamos de Moisés, de todos os sacrifícios e tudo aquilo, o tabernáculo, o templo, tem o seu significado, tem a sua importância. Mas nós precisamos entender que aquilo era transitório, era temporário, não era permanente. Apontava, tudo aquilo apontava para algo permanente, para algo que não é transitório. Por que nós somos mais privilegiados?
olhe para isso, nós viemos aqui hoje de manhã. Você efetuou algum sacrifício aqui à entrada? Matou algum animal ali? Aspergiu algum sangue para poder entrar aqui? No entanto, nós estamos aqui por causa de um sacrifício, por causa do sangue, e nós estamos aqui pelo sangue. E não matamos nenhum animal ali. Por quê? Porque o animal que tinha que ser morto, o Cordeiro Eterno, já foi crucificado há mais de 2000 anos atrás. E quando ele foi crucificado, eu e você, que nem existíamos ainda, estávamos lá com ele. Você já pensou nisso? Nós não existíamos e nós estávamos... Você imaginou que cruz enorme? Que cruz grande era aquela? Quando ele foi levantado na cruz, ele disse a todos, a humanidade hoje diz que tem 8 bilhões de pessoas, pois lá naquela cruz, esses 8 bilhões de pessoas estavam lá. E como eu tomo posse disso? Crendo, pela fé, não é por obras, é pela fé. Diga comigo, pela fé. Pela fé. Tão simples, né? Por isso que é tão complicado, que é simples demais. Por quê? Porque é pela fé. Nós não somos como Moisés. Ele tinha um véu, e todo mundo fala, que glória estava sobre Moisés. Estava não. Ele punha um véu, que era que o povo não visse que a glória que ele tinha recebido tinha passado. E ele tinha medo do povo dispersar. Está cheio de gente com véu por aí. Está cheio de gente com véu por aí. E aí quando a gente vê um povo sem véu, né? A gente olha para o pastor Nilo sem véu. Nilo, Serginho, Jonas, Francisco, Dirceu, Ruth, Francisco, Marcelo, não tem véu? Aí as pessoas quando olham para alguém que tem véu, ele tem véu. O que isso quer dizer? Aquilo que está que estava em Moisés era transitório, era passageiro, aquela glória passava. A glória que está em nós não passa. A glória que está em nós não passa, é permanente, é eterna. Ela vem conosco aqui para o culto e ela vai embora conosco. Ela dorme conosco, ela permanece conosco. Ela está sempre conosco. Ela está conosco dentro do hospital. Ela estava comigo lá no hospital quando eu estava internado. Eu estava em coma, ela estava comigo lá. Ela está conosco o tempo inteiro. E quando nós partimos com Cristo, ela vai conosco. Ela vai conosco. E esse corpo que ficou, um dia a gente vai dar de novo com Ele um corpo glorificado como Jesus. Queridos, a gente não perde nada nunca. Está na hora de nós mudarmos a nossa mentalidade. Por isso que ele fala, Romanos 3,20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Por quê? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei aponta ao pecado, ela não pode justificar. Hebreus 10, 3-4, nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz comemoração dos pecados. Ai que coisa, comemorar pecado. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecado. O que eles estão fazendo lá em Israel de novo? Eles vão fazer comemoração de pecado. Estão se preparando para comemorar pecado. Romanos 11,6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E por que motivo? Porque Romanos 3,28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Graça. É interessante isso. O pastor Sérgio está lembrando que você pode orar uma semana em uma oração de jejum e não vai valer nada.
porque é graça. Ah, pastor, então eu não vou orar e jejuar. Quem falou isso? Quem falou isso? Sabe que a gente tem uma mania de fazer confusões? Agora está essa mania, pega a pregação, mas o pastor falou isso. Você ouviu o contexto todo da pregação? Normalmente pregações são séries. Você ouviu a série inteira ou só ouviu a frase? A gente tem que parar com isso é coisa de ímpio. Como é que as fake news aparecem? A pessoa tira uma frase de um contexto e diz, ele falou. Mas falou como? Falou num contexto. Quem vai defender uma tese na faculdade? Chega lá, como é que é? O CTT, VPP, sei lá como é que é? TCC. Vai lá defender o TCC. Chega lá e fala assim, vamos supor, Jesus chorou. Pronto, a minha tese está definida. É assim que faz? Não, é uma série de palavras, tem não sei isso e aquilo, e vai, e aconselha, e procura, e vai, e não sei o quê. É um negócio tão complexo. A mensagem também é algo complexo. Eu estou fazendo uma coisa esses dias que eu já tinha vontade de... Aliás, não é que eu tinha vontade, eu sempre faço isso quando eu estou interessado num assunto. E eu comecei a estudar as mensagens do pastor Dirceu. Eu conheço ele há mais de 50 anos. E eu nunca tinha feito isso. Mas eu estou aqui, estou plantado aqui, preciso saber. O que prega? Ah, mas eu ouvi a pregação lá no púlpito. Meus irmãos, eu estou surpreso. Eu estou surpreso, por quê? Porque quando eu vou ouvindo as pregações devagar, eu vou ouvindo coisas que eu sequer jamais tinha ouvido aqui. Ah, mas você não estava no culto? Estava, mas não ouvi. E você é a mesma coisa. Você está me ouvindo e você vai sair daqui e você não vai ouvir boa parte daquilo que eu falei. Mas se você for para casa e pegar depois o vídeo, você vai ver nuances, você vai ver detalhes que diz, eu não tinha compreendido dessa maneira. Se você pegar as mensagens do pastor Nilo, sobre, sei lá, sobre Apocalipse, por exemplo, você pode não ter entendido nada de Apocalipse. Mas se você pegar as mensagens e for estudar, você vai ter uma outra compreensão. Ah, peraí, ele falou isso, eu não tinha entendido assim, eu tinha entendido de outra maneira. É isso que nós precisamos fazer. É isso que diz, examinais as Escrituras. Nós precisamos examinar as Escrituras. E examinar as Escrituras passa também por nós examinarmos aquilo que os nossos pastores falam. Em vez de procurarmos canais no YouTube, de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até o Z, vamos ouvir os nossos pastores. Porque cada vez mais nós estamos constatando o seguinte, todas as vezes que nós ouvimos A, B ou C, se você for procurar mensagens de 10 anos atrás, hoje em dia eles já não falam mais a mesma coisa que falavam há 10 anos atrás. E muitos casos, não poucos, já apostataram e já virou heresia. Não são poucos os casos. Cantores, pastores, pregadores e por aí afora. Para você não correr esse risco e não ser enganado, foca. Foca. Você vai ver o quanto que você vai aprender. Você vai ver o quanto você vai ser edificado. E nós estamos querendo levar você num nível de fé muito mais elevado. Nós queremos levar você a um nível de fé onde você vai estar na estatura de Cristo. É lá que nós devemos chegar. Nós devemos chegar a esta estatura, a estatura de varão perfeito. Efésios 4:3 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita, à medida da estatura completa de Cristo. É lá que Ele quer nos fazer chegar. Então, quando Jesus cumpriu a lei, o que Ele fez? Aquela lei foi tornada inútil e ineficaz. Ele tornou possível a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, tendo estabelecido para nós a medida da estatura completa de Cristo. Qual é a medida que você tem que atingir? A medida de Moisés? A medida de Elias? A medida de Davi? A medida de Cristo. A medida de Cristo.
Você tem que olhar com admiração. Qual era o grande segredo da igreja primitiva? Qual era o grande tema pregado na igreja primitiva? Filipe pregava o quê? Cristo. Estevão pregou o quê? Cristo. Paulo pregou o quê? Cristo. Pedro pregou o quê? Cristo. Tiago pregou o quê? Cristo. João pregou o quê? Cristo. Judas pregou o quê? Cristo. Apocalipse revela o quê? Cristo. Oh, queridos, por que nós temos que nos nivelar por baixo? É isso que eu pergunto a você. Mas pastor, eu não posso estudar. Eu não acabei de falar que nós temos que estudar. Eu não acabei de falar que nós temos que examinar. Eu não acabei de falar que a gente tem que pesquisar. Eu não acabei de falar que a gente tem que entender. Mas é o ponto que eu quero colocar para você é, por que eu vou me nivelar ao nível de Moisés, ao nível de Davi, ao nível de Elias, ao nível de Isaías, se o meu nível a ser atingido é Cristo. E nenhum deles, segundo o autor de Hebreus, foi aperfeiçoado sem nós. Eles foram justificados pela fé. Porém nós temos algo mais do que eles. Poxa vida, é aí que nós temos que chegar, queridos. É nisso que nós temos que entender. Nós temos muito mais do que eles, mas extremamente mais. Quando se fala em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é o nosso caso em relação a eles. Nós temos boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E eu faço uma pergunta para você: nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Mas pastor, por que você fala tanto nisso? Para que nós cresçamos e tomamos posse dos tesouros, dos mistérios de Deus, os mistérios da ciência e da sabedoria, que diz Colossenses 2, que se chama Cristo. Em quem estão todos os tesouros, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Adão, eu disse que foi o homem mais inteligente que existiu. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, o nosso nível de inteligência ultrapassa o de Adão. Em Cristo. Você percebeu onde é que você tem que ir? Você percebeu onde é que você tem que estar? Por que nós somos vencidos pelo pecado? Por que somos desanimados? Por que somos vencidos pela doença? Por que nós somos vencidos pelas circunstâncias, queridos? Porque nós insistimos em não permanecer em Cristo. Mas isso não quer dizer que a doença vem. Eu sou testemunha que vem. Mas eu vou andar assim? Eu não. Eu ando assim. Não dói? Você não faz ideia. Eu estou aqui de pé, não estou? Mas por dentro eu estou sentado. A Dalva perguntou, está tudo bem? Não, eu estava ali de olho fechado. Ela falou, você está meditando? Eu falei, não, estou medeitado. Que é assim que a gente se sente. Né? Se desse para pregar deitado numa cama, até dava jeito. Né? Mas não. Mas o que é isso? Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não nos deixamos abater, seja lá por que circunstância for. E a questão da lei e da graça é algo que muito cristão tem dificuldade de entender. Muito cristão tem dificuldade, afinal nós estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, a graça existe, a lei existe, afinal de contas, como é que é isso, como é que não é? E fazem uma confusão tremenda. E é isso que eu quero tentar nesses últimos minutos aqui, explicar para vocês. Muito cristão tem dificuldade de entender a relação da lei e a graça. Alguns pensam que a graça anulou a lei, outros pensam que a graça e a lei são completamente opostas.
Mas Paulo escreve que o cristão não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Porque Cristo veio cumprir a lei e veio revogá-la. Aqui algo importante que nós temos que entender. Quando nós estamos falando da lei, que Cristo veio abolir e revogar, Ele não só veio abolir e revogar a lei de Moisés, mas principalmente Ele veio abolir e revogar a lei do pecado e da morte. Aí é que está. A lei, Jesus veio revogar, certo, teólogo? A lei do pecado e da morte. A lei de Moisés, ela apontava, mas ela não era suficiente para perdoar o pecado. Olha que coisa incrível que Jesus veio fazer conosco. Ele veio revogar a lei. Que lei? A lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte. Em Cristo, o pecado e a morte não tem mais poder sobre nós. O seu poderio acabou em Cristo. Por isso que nós precisamos estar em Cristo, sentados lá com Ele. Lá é a nossa posição. Porque se lá nós estivermos, nada vai nos impedir, nada vai nos derrubar. Então, oi? Foi dada a conhecer em Moisés. Ninguém sabia dessa lei. A lei de Moisés é que normatizou, ou seja, fez com que ela fosse conhecida. Quando você normatiza ou seja, você cria uma norma, você faz conhecida uma regra. A lei do pecado e da morte não era conhecida até Moisés. É isso que Paulo fala muitas vezes. Moisés veio e mostrou para nós que nós estávamos debaixo do pecado. Nós estávamos debaixo da morte. Mas a lei de Moisés não é capaz de apagar isso. Não é capaz de resolver esse problema. Não é capaz. Então Paulo explica, em Gálatas 3, 19 a 26, que ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei de Moisés foi dada para mostrar aquilo que é contra a vontade de Deus. E essa lei deveria durar até que o descendente de Abraão viesse. Porque quando o descendente de Abraão viesse, ele iria revogar esta lei, iria revogar a origem desta lei, que é o pecado e a morte, e estabeleceria a lei do Espírito e de vida. Oh, glória! Isso é graça. A lei que foi dada, ela não era contra as promessas de Deus, muito pelo contrário. Só que nós precisamos entender que se fosse dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, aquela lei não teria sido revogada. Jesus não precisava vir. Se a lei de Moisés funcionasse, se a lei de Moisés resolvesse o problema, Jesus Cristo não precisaria vir. Mas Deus estabeleceu desta maneira, para quê? Para que no tempo estabelecido por Ele, na plenitude dos tempos, Jesus pudesse vir e cumprir aquilo que foi estabelecido na eternidade. Deus não faz nada de graça. E antigamente, a lei de Moisés restringia a uma única nação. A lei do Espírito de vida não está restrita a uma nação, ela está aberta a toda a humanidade. A todo aquele que crê. A todo aquele que crê. Jesus disse: eu não vim, Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar ou anular, mas eu vim cumprir. Romanos 6,14 diz: o pecado não é mais seu senhor,
pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Olha que interessante isso. A lei de Moisés fazia com que o homem percebesse o que é o pecado e a morte, e mostrava que o homem estava escravo deste pecado e desta morte. Mas, quando esta lei foi abolida, quando esta lei foi tirada, o homem deixou de ser escravo do pecado. Você deixou de ser escravo do pecado e da morte. Você não é mais escravo do pecado e da morte. Diga com toda a sua força: eu não sou mais escravo do pecado e da morte. Você não é mais. Mas o autor de Hebreus, em Hebreus 7, 18 a 19, diz: porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Nós precisamos entender algo. Jesus disse: eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Mas o autor de Hebreus diz: a lei foi abrogada, a lei foi anulada, a lei foi cumprida, a lei foi terminada. Por quê? Porque ela era inútil, ela não podia aperfeiçoar absolutamente nada. Entendamos uma coisa: quando Jesus disse em Mateus: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir, Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha sido crucificado. Quando Hebreus foi escrito, Jesus já tinha sido crucificado. Temos dois períodos aqui no Novo Testamento: antes da cruz e depois da cruz. João 10:10 diz o quê? Para quê? Quando Jesus disse isso, foi antes da cruz ou depois da cruz? E depois da cruz, o que ele disse? O diabo está aniquilado, ele tirou as chaves da morte e do inferno, ele aniquilou o que tinha o império da morte. Leia a Bíblia com essa ótica. Leia a Bíblia com esta ótica. Leia a Bíblia com esta ótica, antes e depois da crucificação. Pastor Nilo tem falado muito em interpretação das Escrituras. E eu acrescento: revelação das Escrituras. Interpretação e revelação. Leia antes e depois da crucificação. Não se aprenda, não se prenda, não se detenha somente antes da crucificação. Atenta principalmente, a igreja tem que se atentar principalmente depois da crucificação. Porque o cenário mudou radicalmente. Nós somos vencidos. Presta atenção nisso. Nós somos vencidos porque nós olhamos muito para o passado e deixamos de olhar para depois da cruz. A igreja, o período da igreja é depois da cruz, não é antes. É por isso que nós estudamos antes, para nós compreendermos a chamada que nós temos, para compreender aquilo que Deus veio fazer conosco, aquilo que Jesus veio fazer conosco. A palavra de Deus diz que a lei, ela tomou conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Fala alto, fala alto, fala alto. Poxa vida. Fala mais uma vez, mas gritando mesmo, assim que nem o pessoal lá gritou nas muralhas de Jericó, vai. Olha que privilégio. Então, quando a lei foi abrogada, o que quer dizer? Cessou a existência ou a obrigatoriedade dela. Cessou, caiu em desuso, foi suprimida, tornou obsoleta ou
que já não se usa, antigo, fora de moda, ultrapassado, antiquado. A lei de Moisés está fora de uso e a lei do pecado da morte também está fora de uso. Para nós, filhos de Deus, a lei do pecado da morte está aniquilada, está fora de uso, está morta. Está morta. Não tem mais poder sobre nós. Agora, afinal de contas, que lei é essa? Se a lei foi abolida, a lei do pecado e da morte foi abolida, que lei é essa que nós estamos debaixo? Porque Paulo fala tanto dessa lei. Paulo fala tanto dessa lei, que nós estamos debaixo da lei, que nós estamos debaixo da lei. E ele diz, mas a lei foi revogada. Ué, como é que nós estamos debaixo da lei e a lei foi revogada? Que confusão é essa? Qual é a lei que nós estamos? Qual é a lei que nós estamos, queridos? Nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida, que em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei tinha 2 ministérios, condenação e morte. A lei de Deus tem 2 ministérios, Espírito e vida. Espírito e vida. Espírito é o fôlego, é o ar, é o pneuma. Nós temos ar aqui dentro. Nós temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós. A lei de Deus é a expressão da sua vontade e reflete o seu caráter, instruindo ao homem sobre aquilo que ele deve e não deve fazer, indicando como alguém pode ter uma vida de acordo com o padrão moral aceita por Deus. A antiga lei, a lei de Moisés, ela tinha 3 ramificações: a lei moral, a lei judicial e a lei cerimonial, ou a lei religiosa. Não podemos nos esquecer de que Israel era uma nação cujo governante era o próprio Deus. Ele era o rei de Israel. Então, quando Moisés estabeleceu, primeiramente, os 10 mandamentos, e depois, os 613 mandamentos ou vomitivos, ali estavam inclusos essas 3 vertentes: a lei cerimonial ou religiosa, a lei jurídica, e também a lei moral. A lei judicial regulamentava as regras sociais e criminais dos israelitas. A lei cerimonial basicamente falava sobre os rituais religiosos da época do Antigo Testamento. Então, como a lei cerimonial e a lei jurídica, lei judicial e a lei cerimonial eram temporárias porque eram específicas para Israel, elas foram abolidas. Elas deixaram de existir. E a lei moral? Está ativa. A lei moral está ativa. Ela não deixou de existir. Por quê? Porque a lei moral, ela faz parte do caráter de Deus. Só que tem uma coisa: quando Jesus veio, ele cumpriu todos esses princípios, porém reforçou que os princípios morais ainda continuariam regendo o homem. A lei moral permanece válida e aplicável, pois é uma expressão do caráter de Deus e jamais a graça poderia anulá-la. Por que o templo perdeu a sua função? Porque hoje nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada de Deus. Agora, atenta para isso, para que não haja confusão. Como Jesus, presta atenção nisso, que isso é importante, porque senão você vai dizer que a gente ainda está debaixo da lei de Moisés. Não, Jesus veio cumprir toda a lei, e ele estabeleceu uma nova lei. Só que a lei moral é uma lei que é eterna, porque ela faz parte do caráter de Deus. Entretanto, como Jesus veio cumprir a lei, e isso quer dizer que ele veio completar o tempo estabelecido da antiga lei e do antigo sacerdócio,
Ele instituiu uma nova lei de acordo com o sacerdócio que ele veio instituir. A antiga lei de Moisés acabou. Jesus veio, não mais de acordo com o sacerdócio levítico, Jesus veio de acordo com o sacerdócio de Melquisedeque, e por causa disso, fim do sacerdócio levítico, a lei do passado acabou. Jesus veio, estabeleceu um novo sacerdócio e uma nova lei. Essa nova lei é baseada no princípio moral. Só que tem mais uma coisa: Jesus faz tudo perfeito. Diga, Jesus faz tudo perfeito. E Ele aperfeiçoou. Em Mateus 22, 36 ao 40, Jesus foi interrogado e perguntaram para Ele assim: de todos os mandamentos, qual é o principal? Qual é o mais importante? E Jesus disse: amar a Deus e amar o próximo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Diga comigo: amar a Deus e amar o próximo. E Jesus disse que desses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Agora veja o seguinte: quem ama Deus com tudo o que tem, quer ficar longe dele? Quem ama a Deus com tudo o que tem, vive para agradar a Deus? Vive ou não vive? Claro que sim, é óbvio que sim. E por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Amar o próximo como a si mesmo significa ter os outros em igual valor, ter o outro em honra. Se amarmos a Deus, também devemos amar aos outros. Logo, os outros mandamentos serão cumpridos nesses 2. Por que motivo? E eu já estou terminando. Amando a Deus, primeiro mandamento, amar a Deus. Lembra dos 10 mandamentos? Olha lá o que ele diz: amando a Deus, nós não teremos outros deuses além dele, tampouco faremos espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, sequer nos encurvaremos diante deles, nem os adoraremos, tampouco usaremos o nome do Senhor de forma indevida ou em vão, afinal, Ele não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Ainda guardaremos o sábado, não o dia em especial, mas o princípio do descanso, que está contido no sábado. Mesmo diante de todos os problemas, diante de todo o caos, nós estaremos descansados no Senhor. Então, quando você ama a Deus, você cumpre esta primeira parte dos mandamentos. E quando você ama o próximo, o que vai acontecer? Quando você ama o próximo, nós honraremos os nossos pais, não mataremos, não cometeremos adultérios, não roubaremos, não daremos falso testemunho contra o próximo, não cobiçaremos a casa do próximo, não cobiçaremos a mulher ou o marido do próximo, nem os seus servos ou suas servas, nem o seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Então você veja, queridos, nós muitas vezes nos preocupamos e não conseguimos enxergar na totalidade da obra que Jesus executou. Quando Ele veio e Ele diz: eu cumpri toda a lei. Você não tem mais parte com a lei. Você não tem mais nada a ver com a lei. Eu cumpri tudo. Todos aqueles mandamentos, e muitos deles acabaram pelo desuso se tornando inúteis. Jesus veio e disse: eu estabeleço uma nova lei. A lei do Espírito de vida, que está baseado em 2 artigos. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga comigo: eu amo ao Senhor e eu amo ao meu próximo. Eu amo ao Senhor e eu amo ao meu próximo. Em Ezequiel 36, versículo 26, diz que Deus fez uma promessa.
Eu vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu um novo mandamento, uma nova lei com melhores promessas. João 13, 34 a 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nidos todos conhecerão que sois meus discípulos, se, como é que nós vamos ser conhecidos? Se nós nos amarmos uns aos outros. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, em João 17, Ele orou não só pelos 12, mas Ele orou também por nós que viríamos depois. E Ele orou para que nós todos sejamos um, como Ele e o Pai são um. E quando isso acontecer, o mundo há de crer que Jesus foi enviado. Nós temos grandes dificuldades hoje. Nós fazemos evangelismo, nós fazemos campanhas, fazemos oração, fazemos uma série de coisas. Mas temos grande dificuldade em ganhar as pessoas. Porque nos falta uma coisa. Nos falta compreender a palavra de Deus. Nos falta compreender a lei do Espírito de vida. E ao compreendermos a lei do Espírito de vida, nós vamos amar ao Senhor nosso Deus sobre todas as coisas, e nós vamos amar o nosso irmão. Nós teremos o nosso irmão em honra, nós teremos um irmão superior a nós. Você já percebeu como é difícil para nós olharmos para o outro e acharmos que ele é superior a nós? Eu citei agora há pouco o Inho, o Serginho, o Nilo, o Nilinho, o Fofinho, o Francisco, o Dirceu. Alguns nem pastor não chamam, é Dirceu. Nem pela idade, Dirceu. O Samuelzinho, E assim vai. A gente olha com desdém. A Helenicezinha. É tudo inho. Como eu gosto desses inho. Tudo inho. Por quê? Porque é difícil para nós enxergarmos o nosso irmão que ele é maior do que nós, que ele é superior a nós. E não estou falando de cultura, não estou falando de faculdade, de doutorado, seja lá do que for. Não, queridos, é que nós temos que ter o nosso irmão em honra, superior a nós mesmos. E ao fazermos isto, o mundo há de crer que Jesus foi enviado. O mundo há de crer. E aí o nosso evangelismo dará resultado. A nossa igreja ficará lotada. As nossas orações serão ouvidas. Não se esqueça que quando você tem algo, o marido tem algo contra a esposa, a oração dele é interrompida. Quando você tem algo contra o seu irmão, a Bíblia diz: deixa a oferta no altar, vai lá, se reconcilia com ele e vem e volta e oferece a sua oferta. Porque caso contrário a oferta não será recebida. Por que muita oração não é respondida? Nós queremos orar? Nós precisamos orar. Mas temos que ter a consciência de que as nossas orações só serão respondidas se nós formos um em Cristo. E nós compreendemos os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Amém? Graça e paz, queridos, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.